sou também defensora de direitos humanos. E eu comecei a exercer esse movimento e fui colocada como defensora de direitos humanos por uma ONG internacional chamada Frontline, devido justamente às ameaças de morte que eu sofri. Eu sofri ameaças de morte justamente por causa das minhas terras sagradas. Eu tinha um candomblé na Vila Autódromo, né, que não existe mais, e a Vila Autódromo estava no caminho das Olimpíadas e no caminho do prefeito Eduardo Paes. E eu lutei durante mais de 3 anos, eu lutei para que eu não saísse de lá. Eu não lutei para ter mais dinheiro, não lutei por causa de valor, e isso era o que irritava eles, incomodava todos eles profundamente. Porque toda vez que eu ia lá, eu falava, eu não quero. O prefeito disse que quem quisesse ficar, poderia ficar. Então, a minha opção é ficar. Minha casa é velha, tá caída, tá ruim, mas eu quero ficar. Por quê? Porque a minha terra é sagrada. Ela foi sagrada, consagrada para Nanã. Então, eu não quero. Eu fico aqui, morava na beira da lagoa, que era uma lagoa de mangue, e que eram as terras de minha mãe, Nanã. E eu não queria. Então, isso foi uma luta que durou 3 anos, né? E nesses 3 anos, no final desses 3 anos, eu sofri 2 ameaças de morte, eu fiquei com síndrome de pânico, eu fiquei com depressão. Teve uma vez até que eu tive uma crise nervosa dentro da prefeitura devido à quantidade de humilhações que eu sofri. Mas foi realmente esse problema em relação à favela Vila Autódromo, que diz que é comunidade favela, o que ocorre na maioria das favelas, do pessoal que mora em favela. Nós vivemos todo o período em que a Vila Autódromo viveu como comunidade, como favela, nós vivemos ameaçados. O tempo todo foi ameaçado. Eu me lembro muito bem quando o prefeito Eduardo Paes, hoje Eduardo Paes, quando ele começou a vida política dele. Porque quando ele iniciou a vida política dele, ele falava, eu me visto de baiana se um dia eu não tirar a Vila Autódromo daqui. Então essa era quando ainda o prefeito era o César Maia. Então realmente teve tudo isso. E eles usaram um tipo de perseguição psicológica que colocava e que fazia com que a pessoa quisesse sair de lá a todo custo. Porque eles tiraram algumas pessoas, aquelas que queriam realmente sair, e quebravam a metade da casa, a outra metade deixavam em pé. Então, dava sempre a impressão do lugar de completa destruição. Quando você tem uma casa derrubada na metade, com os escombros tudo lá, o que aparece? Aparece rato, aparece barata, aparece cobra, ainda mais que é na beira da lagoa. Então, o local, o lixo, porque nisso, coleta de lixo não passava, a água tinha problemas, a luz não tinha luz direito. E isso tudo fazia com que as pessoas que ainda estavam lutando quisessem ficar lá, daqui a pouco estavam pedindo, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. E nisso eles abaixavam até o valor da moradia que deveriam dar para as pessoas. Então essa era a estratégia deles, psicológica,
para tirar as pessoas de lá. E mesmo com tudo isso, eu sempre falava, não, eu não quero sair daqui, porque eu não posso sair daqui. A minha terra é sagrada, então eu não quero sair daqui. E foi a tal ponto de que um dia uma juíza de plantão, às 11 horas da noite, pegou e deu a ordem para a derrubada da minha casa para o outro dia. Foi assim de repente. E no dia de que derrubaram a minha casa, vocês podem ver, está na internet, se vocês procurarem, vocês podem ver, e tem a filmagem todinha lá da derrubada da minha casa. Eles estavam com tanta gana, que até o procurador do município foi lá para ver minha casa sendo derrubada. E, embora eu tivesse já num estado psicológico, físico, porque isso destruiu até mais ainda meu corpo, que já era fraco, meu corpo ficou destruído. Eu tenho 3 cirurgias na coluna, essas coisas todas. E eu falei para mim mesma, eu não vou chorar, porque eu sou uma pessoa extremamente chorona. Mas eu falei, eu não vou chorar em nenhum momento. Então aí eles chegaram, eles queriam primeiro destruir a casa, sem a minha presença. Queriam destruir a casa com todos os móveis dentro, coisa que eu já tinha visto eles fazerem lá. Não era nenhuma novidade, porque eu vi algumas casas sendo destruídas com tudo em cima. E depois, quando os moradores iam trabalhar, quando voltavam, a casa estava destruída, eles tinham que procurar no meio do lixo a carteira de identidade. Foi assim, desse jeito. Então eles queriam destruir desse jeito. Mas aí, com muita luta minha, de meu filho Pedro, que graças a Deus, depois disso, ficou com tanta gana. Ele não era muito estudioso não, mas depois disso, ele ficou com tanta gana, que disso aí ele passou um processo seletivo para ter bolsa de estudo na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e fez os 4 anos dele de graça, recebendo bolsa para alimentação, moradia, bolsa para tudo, e hoje, graças a Deus, ele está morando em Portugal. Mas foi por causa de toda a luta, porque ele aprendeu durante todo aquele tempo como era difícil a vida, como a gente tinha que lutar. E realmente foi uma luta muito grande. Eles queriam derrubar a casa em cima dos meus cachorros. Eu ouvi da moça que estava lá, uma das assistentes lá, falar bem assim, não, derruba a primeira parede, que depois que derruba a primeira parede, os cachorros saem lá de dentro. Aí eu falei bem assim, mas aí eles vão morrer, que nem vocês mataram o gato lá na associação de moradores, porque tinha acontecido isso. Eles derrubaram a primeira parede, o gato estava embaixo, morreu. Aí eu não deixei, é claro. E foi muito custo, né? Eu tive todos os meus móveis, meus animais e tudo espalhado por um monte de casa, porque eu não recebi na hora. Eu só recebi 30 dias depois, por causa da minha teimosia. Então eu tive que, durante 30 dias, primeiro ficar alocada e alocar minhas coisas, até procurar algum lugar. E isso traz consequências psicológicas muito grandes, né? Nesse cenário todo, eu vejo socialmente uma perda de muitas pessoas. Porque eu vi morte, eu ouvi falar e vi também, que a minha madrinha também foi uma delas, que morreram. As pessoas mais velhas não se adaptaram, porque eles colocaram algumas famílias em um apartamento. Então as pessoas não conseguiam ver aquilo como a casa delas, e principalmente as mais velhas morriam.
tinham outros aí, o apartamento tinha que pagar luz, tinha que pagar gás, tinha que pagar condomínio. E teve gente que morreu do coração porque não tinha como pagar tudo aquilo. E antes você não pagava condomínio. Então, teve muito disso. Além de que, uma das coisas que eu concluí muito difícil, porque esse processo em relação a tirar os moradores para construir as Olimpíadas, teve como consequência 76 mil pessoas que foram expulsas de suas casas. Vocês sabem o que é 76 mil pessoas do Rio de Janeiro sendo retiradas de suas casas, de suas moradias, sendo separadas da sua família, de seus amigos, as crianças sendo retiradas daquela escola à força, indo para outra escola, você sendo privada de ter o seu vizinho, que às vezes você está com ele há 30 anos, isso é muito difícil. E ali, essas pessoas, parte dessas pessoas, foram para o condomínio. Só que aquele condomínio não tinha só o pessoal de Vila Autódromo. Porque quem mora no Rio de Janeiro sabe que aqui existem partes do Rio que são concorrentes, vamos dizer assim, de uma forma legal, concorrentes de outras áreas, né? Todo mundo entendeu o que eu quero falar. Então tem uma zona ali que é concorrente da outra. Então, eles não avaliaram isso, eles tiraram pessoa daqui, pessoa daqui, pessoa daqui, pessoa daqui, colocaram tudo dentro de um lugar só, de um condomínio. O que acontece? Acontece uma guerra dentro daquele condomínio, que é agora o que se tem naquele local, em que morrem pessoas lá, que eu já ouvi falar. Eu não fui para lá, é claro que eu não poderia nem nunca construir um candomblé num apartamento, embora eles tenham me oferecido, mas eu não poderia. E esse sistema que eles usaram, por incrível que pareça, o prefeito Eduardo Paes, ele segue alguns ensinamentos bem antigos, né? Porque os mercadores de escravos, eles usavam esse método. Eles pegavam e botavam dentro de navio negreiros, negros de várias tribos diferentes, que falavam línguas diferentes, para que eles não pudessem se comunicar com o outro e assim não pudessem fugir. E foi justamente a mentalidade, foi isso que aconteceu com aquele condomínio. É isso que está acontecendo com aquele condomínio. Ninguém consegue se entender, porque são pessoas de várias zonas diferentes. E a gente acaba ficando numa situação muito precária, porque as pessoas são ameaçadas, mas as pessoas não podem falar e as pessoas sofrem com isso. Eu fui morar muito longe. Eu fui para muito longe, porque depois de Vila Autódromo, meu desejo era ficar no meio do mato. Realmente, né? Eu acho que eu fui escolhida pelo local, eu nem escolhi, porque eu vi um anúncio e falei, tá bom, fui lá, não, é aqui. E foi justamente porque, como eu sou de Nanã, Nanã sempre queria que eu morasse perto de Mangue. E eu acabei, por coincidência, arranjando uma casa perto de um mangue, de um outro mangue. Então eu sempre digo que não fui eu que escolhi o local. Eu fui escolhida para ficar naquele local. O local apareceu e foi o que dava para eu pagar. E ali eu fui ficando e até hoje eu fiquei. Mas para vocês verem como é difícil, para que eu, Heloísa, ou Luizinha de Nanã, como eu sou chamada religião, Luizinha de Nanã, para falar a verdade,
as duas, para que se eu reconhecesse aquele local como minha casa, eu levei mais ou menos uns 3 anos. Eu entrava e saía e não reconhecia, porque a minha tristeza estava em Vila Autódromo. A minha casa estava em Vila Autódromo, o local que tinha sido derrubado, o local que tinha me trazido tanta infelicidade. E eu, até que um dia, depois de muita luta, e tá aí porque ainda é uma casa em construção, a minha casa ainda está em construção, embora durante o processo mesmo inventavam muitas coisas da gente. Uma vez inventaram para a comunidade que eu tinha recebido 2,5 milhões. Se eu tivesse recebido 2,5 milhões, eu ainda não estava aqui, entendeu? E nem minha casa estaria em construção ainda. Mas inventavam tudo isso para poder a comunidade não ficar junto da gente e ter separações. Então tinha tudo isso, isso tudo acontecia. E até que um dia eu entrei na casa, eu entrei na minha casa, e quando eu abri o portão, eu senti aquela brisa de energia que as pessoas que têm a mediunidade, assim, a flor da pele, reconhecem. Aquela brisa que eu senti dentro de mim me dizia que eu tinha chegado em casa. Eu estava no portão, eu levei um susto, porque eu não esperava aquela brisa. Quando a brisa bateu, eu respirei fundo e falei assim, consegui, cheguei em casa. Depois de 3 anos, eu consegui chegar em casa. Mas foi um processo muito longo. E é um processo que eu ainda trabalho. Eu faço parte da ONU Mulheres. E até hoje, a ONU paga uma psicóloga para mim uma vez por semana, por causa de todas as violências por que eu passei. Como eu disse para vocês, a Frontline, que me botou como defensora de direitos humanos, ela também é uma ONG que defende os defensores de direitos humanos. E eles me colocaram também lá. E hoje, graças a Deus, eu continuo no trabalho, porque eu sou de Nanã e sou teimosa. Eu sou velha, gente velha teimosa. Gente velha teimosa. Então, eu continuo trabalhando. E hoje em dia, eu elaborei o Jardim das Ervas Sagradas. Coletivo Jardim das Ervas Sagradas. Na minha casa, lá na casa, não é um espaço muito grande, mas tem mais ou menos umas 60 espécies de planta. Umazinha de cada uma. Lá tem erva para se comer, tem erva litúrgica e tem erva medicinal. E eu vou plantando um pouquinho de cada uma. E eu vou botando na cabecinha de cada uma. Gente, vamos plantar? Porque a situação do clima está terrível. Porque os botos estão morrendo lá no Pará. Porque os peixes estão morrendo em Minas Gerais. E isso tudo é porque nós não temos mais ervas. E assim, com esse pensamento, eu fui pensando de uma forma agroecológica, que a gente não pode comer nada que tenha fertilizante e veneno. Que as crianças autistas sofrem com os alimentos que hoje em dia tem muito fertilizante. Então a gente está fazendo também um serviço de doação de cestas básicas de alimentos agroecológicos para crianças autistas e crianças que têm anemia falciforme, que é uma doença de negros, né, de descendência negra. E assim eu vou construindo a minha teimosia e eu vou vivendo. Porque eu só consigo viver mesmo por causa da teimosia, né? Porque se eu fosse me abater aqui, já tinha caído. Mas é essa a minha história.
E eu espero só que a gente continue lutando, todo mundo aqui, porque todo mundo aqui é mais novo do que eu. E o mundo, se a gente não lutar por esse ambiente, o mundo vai acabar e depois, quando vocês tiverem a minha idade, a gente não tem terra para plantar e nem vai ter mais peixe para comer, porque vai acabar tudo, tá bom? Muito obrigada.